meus amores do sexto ano. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estamos aqui para mais uma aula e eu tenho o privilégio de ter comigo nossa intérprete Helena, que está cada dia, não é, tornando as nossas aulas muito mais acessível. E quando falo que é um privilégio, é bem verdade isso, porque todos os dias estamos crescendo, não é? Avançando na educação, e aí é interessante tudo isso acontecer. Todos os nossos alunos devem ser alcançados através da aula que é exibida aqui. Então, eu tenho o privilégio de ter também Viviane Santos, minha parceira, que está aqui do meu lado no chat. Vocês já se conectaram, ela vai dar um alô aí para vocês. Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Já estamos aqui prontos e conectados. Então, se você quer participar dessa aula, conversar aqui com a gente enquanto ela acontece, entra no aplicativo do Educa Recife com o seu login, para que a gente possa conversar, não, professora Adriana? A gente está ansiosa aqui esperando vocês. Verdade. Então, é isso mesmo, professora Viviane Santos. Vivi, eu falo Viviane Santos, Vivi, não é? Usando aí Viviane Santos para a linguagem formal, Vivi para a coloquial. Para os íntimos. Para os íntimos. Pois é, sala de aula é isso. E estamos aqui com gêneros textuais, artigo de divulgação científica. Esse tema é legal e eu garanto que vocês estarão gostando, não é? De estudar, pesquisar. Então, estudar, pesquisar, são verbos que precisam estar assim, permeando a nossa sala de aula, não é? Nos dias de hoje. E aí, de repente, vocês estejam assim, pensando, quem está me assistindo agora? Professora, eu não estou muito animado para estudar. E aí, é bem interessante pensarmos em algo que nos estimula a estudar. E aí, eu trago outro verbo para vocês, não é? É hora de focar. Não focar nos problemas, nas dificuldades, nas situações que estão permeando o nosso dia a dia, o nosso estado, ou o nosso país, ou o mundo, não é? Mas é hora de focar em algo que acontece. Que é, minha gente, eu tenho que falar sobre isso. Pensem aí, depois de um dia nublado, chuvas assim escuras, no outro dia, ou depois de alguns dias, o sol volta a brilhar, abre-se um arco-íris e aí muda o cenário. Na nossa vida também não é diferente. Há dias, parece que difíceis, não é? Dias de tristezas, de angústia, mas também existem dias de alegria. Existem dias que parece que não aprendemos nada, mas existem dias onde este aprendizado acontece. E dentro da sala de aula é o lugar ideal para que olhos se abram. E parece que é assim, não é? Parece que estamos cegos. E quando aprendemos algo diferente, os nossos olhos se abrem. Parece que foi dado vista aos cegos. E a educação é isso. Estamos aqui para fazer isso todos os dias. E é um privilégio ter acordado, não é? Sentado. É assim que acontece com vocês? Quando a gente acorda, não pode assim, sair correndo, né? Imediatamente. Você se alonga ainda deitado, depois senta. Olha os passos. Se alonga deitado. A professora Helena é muito melhor do que eu nisso, tá? Então, se alonga deitado, depois senta. Depois coloca o pé no chão. Vejam os passos. Coloca os pés no chão e depois começa a caminhar. E aí a circulação começa a ser ativada. É assim no aprendizado, pessoal. Nós vamos seguindo os passos. E aí quando percebemos que fomos além do que imaginamos. Na nossa vida, no todo, acontece dessa maneira. Então, meu aluno, minha aluna, nossos alunos, nossas alunas, não fiquem assim ansiosos, desesperados. O aprendizado acontece no dia a dia. Então, vamos crescer juntos, vamos avançar juntos. Estamos aqui por vocês e com vocês.
Então, vamos juntos. Então, nossa aula, ela tem um objetivo. E o objetivo da nossa aula de hoje é compreender as características do gênero texto de divulgação científica. Então, este gênero é um gênero que não é novo, mas parece, não é? Que está surgindo agora uma nova disciplina, será? Pois é, uma nova disciplina, de repente, esteja surgindo aí. Mas é um texto que deve ser conhecido pelos nossos alunos do 6º ano, que são pesquisadores, eu falo que cientistas, desde lá da sua infância, da primeira infância. Você já é um cientista, um investigador ou um pesquisador? Porque estão aí pensando assim, professora, eu não gosto de estudar, não gosto de fazer pesquisa, olha, isso é coisa chata. Não é. É legal demais e nós vamos aprender juntos, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula é esse, não é? É compreender as características deste gênero. E o que é um texto de divulgação científica? Vocês já ouviram falar? De acordo com o dicionário, a palavra divulgação significa propagação, difusão, divulgar, significa tornar público, fazer conhecer. Vocês percebem aí? Divulgação é a mesma coisa que propagar, tornar público, não é? Um conhecimento sobre determinado acontecimento, sobre determinada situação ou determinado objeto. Então é isso aí o significado no dicionário, tá? Da palavra divulgação. Divulgar, do verbo divulgar. E o que é então divulgação científica? Professora, vai logo, não é? Alguém deve estar dizendo aí, né, professora Viviane? Vai logo, professora, fala logo o que é. Mas na sala de aula é isso, né? Parece que a gente está enrolando e aí vamos ainda tentando acordar vocês ou de repente despertar, não é acordar não, despertar. E aí o que é realmente divulgação científica? Divulgação científica é o processo de popularização dos resultados de descobertas da ciência para pessoas não especializadas. Esses resultados, minha gente, que a ciência faz sobre determinado conteúdo, ela traz para a gente, para pessoas, quando fala assim, pessoas não especializadas no assunto. Um exemplo, eu sou professora de língua portuguesa, eu não sei tudo sobre geografia. E aí quando um pesquisador, um cientista da área da geologia traz para a gente uma descoberta sobre o solo, é muito interessante. Isso é conhecimento, isso é de uma grandiosidade imensa. Então é importante ler, pesquisar, investigar e escrever também. Então a nossa disciplina, ela tem essa missão, de estarmos o tempo todo levando vocês, às vezes nos tornamos realmente assim, Parece que é cansativo, porque estamos falando, parece que as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas. Mas vocês sabiam que é lendo, pesquisando, escrevendo, reescrevendo, que o conhecimento acontece, que somos aperfeiçoados nessa dinâmica da vida, não é? Porque parece que não, mas a língua, falei novamente, parece que não. Acontece na língua portuguesa esse avanço, esse crescimento por meio dessa repetição, dessa conscientização. E o professor, a professora, a mãe, o pai, o responsável, faz esse papel de repetir. Está o tempo todo, parece que falando a mesma coisa, mas não é. É apenas uma continuação do aprendizado. Então, as pessoas especializadas em determinadas áreas traz para a gente conhecimento. Por isso que temos que repetir, usar, abusar desse verbo, ler, reler, pesquisar, repesquisar novamente, textualizar, retextualizar. É importante fazer isso. Vamos fazer juntos?
Então, os textos de divulgação científica são produzidos para fazer chegar ao público em geral o conhecimento científico. E essa divulgação científica é feita com que objetivo? E aí? Qual o objetivo disso? Eu já falei por aqui, vocês lembram de algum? Se lembra, coloca aí no chat que a professora Vivi vai estar compartilhando, não é? Conosco. O principal objetivo é instruir a população, além de contribuir para a educação científica. O artigo de divulgação científica é um texto que tem por objetivo transmitir conhecimento de natureza científica ao público mais amplo e possível. E aí onde você pode estar perguntando, professora, onde eu encontro esses textos? Onde é que eu posso ter acesso a esses textos? Revistas, não é? Sites, revistas hoje parece que ultrapassada. Mas é interessante ler, não é, professora Vivi? A revista física também. Isso, revistas científicas, na verdade, né, pessoal? Que a gente tem diferentes tipos de funções de revistas, né? A gente tem revistas de entretenimento, a gente tem revistas científicas. Então, é muito comum que esses artigos científicos sejam publicados nessas revistas, mas também que são impressas, mas também possuem sites, né, na internet. Então, através de pesquisas, a gente também consegue encontrar artigos digitais online para se ler. Isso aí. Então, olha a dica, não deixem de abrir o seu computador, o seu celular, seu tablet, né, e pesquisar artigos científicos, avançar em conhecimentos, não é, científicos. Isso o ajudará muito nos seus estudos. E para alcançar o maior e mais diversificado número de pessoas, sua linguagem tem que ser facilitadora de compreensão. Mas o que é um conhecimento de natureza científica? Bem, os livros de ciências dizem que o principal objetivo da ciência é explicar os fenômenos naturais. E o que é fenômeno? Vamos ler algumas explicações para esta palavra? No dicionário, este grande apoio, não é? Na nossa aprendizagem, dicionário está ultrapassado, professora? Eu acho que não, viu? Ultrapassado é aquele que não consulta o dicionário. Eu também concordo. Verdade, professora Viviane. Não é? O dicionário, ele não ficou ultrapassado. Ele não está ultrapassado, nunca estará. Então, vamos voltar a pesquisar no dicionário. E por que não inserir nesta aula de divulgação, de artigo de divulgação científica? Para escrever um artigo, nós precisamos, não é, professora Viviane, pesquisar. Com certeza. Pesquisar palavras, ver e no dia a dia escrevendo. Será que nós não precisamos fazer esse exercício diário? Pesquisar ali, será que esta palavra é assim? Qual o significado desta palavra? Ela é feminina ou masculina? E aí, temos que ver. E olha, o dicionário nunca foi o pai daqueles que não sabem. Ele é o nosso ajudador diário. E ele deve ser o nosso companheiro na sala de aula, no nosso cotidiano, sempre, tá? Então, vamos voltar ao dicionário. Assim como vamos lá, hoje tem um Google, né? Você vai lá e pesquisa, tá lá, né? Corre lá e vê o significado da palavra. Mas o dicionário físico deve ser acolhido na nossa comunidade escolar, sim, novamente. É muito importante isso. E se você me permite, professora Adriana, além de uma grande fonte de consulta, né, o dicionário é também um ajudante na legitimação de algumas palavras, né? Porque, por exemplo, a gente importa palavras de outras línguas o tempo todo, às vezes cria palavras, né, os neologismos, e às vezes esse choque que acontece entre as gerações, né, pessoas mais jovens usam palavras que foram inventadas ou criadas depois. Então, a partir do momento em que essas palavras começam a existir no dicionário, é quando se legitima
a existência delas na língua, no nosso caso, na língua portuguesa, né? Então, além de uma fonte de consulta, o dicionário é uma instituição de autoridade, né? Então, se está no dicionário, existe, eu posso usar. Isso, então o dicionário ele deve ser mantido, sim, nos nossos ambientes de estudos. Então, vamos voltar ao dicionário. Então, a palavra não é fenômeno, é um substantivo masculino, um acontecimento passível de observação, manifestação, sinal, sintoma, fenômeno da natureza. E aí, na filosofia, não é importante, né? Dizem que a filosofia, os estudiosos dizem, e é verdade, a filosofia é a mãe de todas as ciências. A filosofia diz que tudo que está sujeito à ação dos nossos sentidos ou que nos impressiona de um modo qualquer, física, moralmente, etc., não é? É como se fosse um fenômeno. Fenômeno é aquilo que se pode explicar de maneira científica. Fenômeno é aquilo que não é comum e pode surpreender. Prodígio. Então, é algo que parece sair, não é, do entendimento humano. E aí, tudo que foge do entendimento humano deve ser pesquisado, investigado, estudado. Então, algo ou alguém, né, características que ultrapassam o considerado normal, extraordinário, né? Algo assim que ultrapassa o nosso entendimento é tido como algo extraordinário, né? Algo prodigioso. Olha, tantas palavras, não é? Permeando aqui o ambiente. Vamos lá. Então, um exemplo assim, né? Quando alguém diz assim, esse garoto, essa garota é um fenômeno. Então, está dizendo que esse garoto, essa garota é extraordinário, extraordinária, não é? Então, são palavras que dão esse sentido, não é? É um fenômeno. Então, é por aí. Vamos avançando. Você viu que temos várias explicações para a palavra fenômeno? E agora vamos escolher a explicação adequada para o que estamos procurando. Bem, como estamos falando de fenômeno em relação à ciência, vamos ter que escolher a explicação relacionada a ela. E aí eu falei que é tudo aquilo que sai, não é, do entendimento. Eu falei sobre o significado dentro da filosofia. E aí temos que adequar, não é? Se estamos falando sobre texto de divulgação científica. Então, vamos adequar esse significado a isso, né? Não é esse o objetivo da leitura de um verbete no dicionário quando vamos lá, não é? Pesquisar. Nós queremos realmente aquele significado que adequa ao que estamos escrevendo, né? Aquela palavra que está ali, não é? Completando o sentido do que estamos escrevendo. É isso mesmo, professora Viviane? Com certeza, o verbete de dicionário é um grande auxiliador, né? Sim. Até para que a gente encontre palavras sinônimas, para que o nosso texto fique mais rico, né? E várias outras coisas. Ele pode ajudar a gente a deixar a linguagem do nosso texto mais formal, que é o ideal para um artigo de divulgação científica. Sim. A gente não pode ser tão informal, a gente não pode usar gírias, a gente não pode usar a linguagem que a gente utiliza na hora de conversar com os nossos amigos na rua, na escola, nas redes sociais. A gente não pode abreviar palavras. Então, quando a gente escreve um texto científico, a gente precisa ser o mais formal possível, respeitando os limites da própria pesquisa, né? Então, eu preciso ser fiel aos resultados que eu obtive com a minha pesquisa, né? Eu não posso fingir nada, eu não posso mentir nenhum dado. Então, tudo isso é importante. Isso aí, professora Vivi. É maravilhosa. Gosto muito de estar assim, sabe? Interagindo o tempo todo com ela. Que completa muito, não é? O sentido da nossa aula, porque somos professoras de língua portuguesa.
E estamos aqui todo dia aprendendo e ensinando diariamente. E isso é legal. Então, abrir o dicionário, minha gente, é um momento de aprendizado. Seja essa pessoa professor, mestre ou aluno. E todos nós não somos alunos da vida. Então, vamos tornar isso, né, esse ambiente de aprendizado cada dia mais leve e legal para a gente mesmo. Vamos lá. Então, vamos escolher esses dois que eu selecionei aqui para vocês. Então, fenômeno é aquilo que se consegue explicar, não é? De forma científica. É aquilo que não é comum e que pode surpreender, não é? Algo que é prodígio. Resumindo, o texto de divulgação científica é escrito para explicar a pessoas que não são especialistas em determinados assuntos, que não são comuns, são surpreendentes, que só podem ser explicados de maneira científica. Então, o artigo de divulgação científica, ele serve para isso, trazer esclarecimento, né? Tornar público, esclarecer algo que parece que não está sendo compreendido pela população ou por determinados estudiosos daquela área. E aí, quando esses pesquisadores, esses investigadores escrevem esse artigo, eles trazem clareza sobre determinado conteúdo. E isso é muito legal. Então, mas o que é uma maneira científica de explicar as coisas? E aí, a ciência, né? Estamos aqui falando de artigo de divulgação científica. Então, a ciência é a melhor estratégia sistemática e organizada até hoje, inventada para responder às perguntas sobre o porquê de a natureza ser como ela é. E aí é interessante para a gente valorizar as pesquisas que acontecem, não é? O tempo todo, porque não é em vão que determinados estudiosos, eles se debruçam sobre conhecimentos que eles já têm e que eles precisam descobrir. Existe sempre algo a mais dentro de uma área de estudo. E aí é a partir daí, não é? desse início, né? Eu falo sempre que é a partir de algo que nos incomoda, de algo que não tem que parece não ter explicação, não é? Que partimos para traçamos uma linha de chegada, não é? A um objetivo. Então, na ciência acontece isso. Existem pessoas que estão que se debruçaram sobre determinado acontecimento, determinado tema, e ali, de repente, e aí às vezes existem pessoas que param, né, professora Vivi, de pesquisar, e aí vem outros que avançam nessa pesquisa, e aí é interessante porque quando começamos a ler, a ter conhecimento sobre esses pesquisadores, parece que puxando assim uma linha. Eu ia falar justamente isso, professora Adriana, que é a questão da continuidade, né? Sim. Um cientista que começa um trabalho, um artigo científico, ele não simplesmente começou a escrever no seu computador quando quis, como quis, não. Primeiro ele precisa fazer um recorte de pesquisa mesmo, historiográfico, antropológico, dependendo da área de atuação dele, sobre o tema que ele está pesquisando. Então, vamos supor que certo dia alguém olhou para o céu e disse assim, eu preciso saber como é que chove. Sim. Né? Então, como é que eu vou fazer esse estudo de como a nuvem fica tão carregada que precipita? Então, eu preciso ir recorrer à ciência, a explicações físicas da coisa, para poder entender e assim produzir o meu artigo científico. A partir do momento em que meu artigo é exposto, ou ele é divulgado, ele é publicado, ele serve de referência para que outros pesquisadores leiam e possam, assim, dar continuidade às suas próprias pesquisas. Então,
o artigo ele nunca está solto, ele nunca está sozinho no meio da ciência, né? Um leva ao outro e assim dá continuidade ao pensamento, ao conhecimento. E é isso que acontece. Então é importante perceber e valorizar esse conhecimento que todos os pesquisadores de diferentes áreas, né, escrevem, divulgam. Então vamos pensar nisso, sexto ano, e começar a escrever. E aí eu acredito que teremos dentro da nossa rede aqueles pesquisadores que a história precisa ver. Então estou aqui acreditando com todas as minhas forças que teremos vários pesquisadores da nossa rede. Então vamos lá, hora de praticar. Então pesquisem sobre diferentes artigos científicos com temas interessantes, exercite a investigação e a prática da leitura. E aí, que tal? Vamos pesquisar. Me veio aqui à mente uma palavra que foi muito falada, muito noticiada, não é? Zona de leste. O que foi que aconteceu nesses dias no nosso estado? Vamos pensar sobre isso, pesquisar como é que acontece esse fenômeno, né, de bastantes chuvas, e aí, como é que tudo isso ocorre? Vamos lá pesquisar, e aí vocês podem pesquisar sobre a área que vocês acham que é interessante, que interessa a vocês. Então, nós somos apenas incentivadores de tudo aquilo que vocês serão. Então, acredite em você. Talvez hoje amanheceu realmente chovendo, mas o sol pode começar a brilhar. Então, vamos acreditar nisso e focar nisso em dias melhores. Então é isso, pessoal. Nossa aula, ela fica por aqui. Já temos assim uma equipe que vai entrar aqui, 2 parceiros que estão ali prontos para atuar. Professor Pedro e professora Cláudia. Então não sai daí do chat, né? Continua na aula e até mais, pessoal. Até a próxima. Agradeço a intérprete Helena e a professora Vivi que interagiram comigo nesta aula. Até mais, pessoal.